Irmãos, existem vários aspectos que a gente vai tratar, vão ser 3 terças-feiras, né? Hoje é a primeira. Não vamos seguir uma ordem, mas conforme o sentimento que o Senhor vai dando a cada um, e orando ao Senhor, Ele me deu um sentimento para falar mais sobre o aspecto da justiça que existe acerca do batismo, que também é um ato de justiça. A palavra batismo, ela, no seu significado original, quer dizer imersão, submergir, mergulhar, né? Eu não sei se vocês já ouviram, antigamente a gente falava muito assim que, eu vou fazer uma imersão total nas minhas férias num idioma, né? Eu vou estudar inglês e mergulhar ali, porque você queria entrar dentro daquilo e ser absorvido por aquilo, né? Hoje em dia fala-se até maratonar, né? Pessoas que assistem séries, aí ficam maratonando. Que tal se a gente mergulhasse no Senhor, né? É possível? Sim, é possível. Uma questão muito preponderante, eu vou ler 2 trechos da Bíblia aqui, depois eu vou comentar alguns outros. O primeiro trecho que eu quero ler está em Colossenses capítulo 2, que fala assim, versículo 11 em diante. Fala assim, neles, que é Jesus Cristo, também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estavam mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Então esses 3 versículos aqui, eles estão tratando da questão de cortar, né, a carne. Por quê? Desde que o homem pecou e o corpo nosso se tornou carne, o pecado entrou e nós nos tornamos carne, carne é pecado, então precisava a carne ser cortada. A primeira vez que a carne na Bíblia é eliminada, Deus fala assim, resolvida a cabo de toda a carne, está lá em Gênesis, no dilúvio, né? Mas a partir de então, Deus começou a mostrar a inutilidade da carne. Tanto que no Novo Testamento, o próprio Senhor Jesus chega a dizer, no capítulo 6 de João, fala assim, a carne para nada aproveita. E a carne também, ela milita, ou ela faz guerra contra o espírito. Então, é preciso resolver um problema de justiça. Por quê? Se há um inimigo, que é a carne é nosso inimigo, ela precisa ser justiçada, ou exercer justiça sobre ela. Então aqui está dizendo que não fomos circuncidados por mãos humanas, porque no Antigo Testamento, quando o bebê nascia, no 8º dia ele precisava ser circuncidado, era feito um corte, né? Só que cortar um pedaço da carne, o restante continuava existindo. Então, no Novo Testamento, o Senhor trouxe uma solução plena e final, né? Cabal. Ela consegue dar totalmente cabo da carne, que é o batismo. Porque no batismo, nós estamos sendo sepultados, né? Uma pessoa que morre, o que ela precisa? Ser sepultada. Então, vai lá, sepulta a pessoa, mas só que ela ressurge, como nós acabamos de ler aqui. Só que aqui também está dizendo sobre a questão de pecados, né? Pecou, o salário do pecado é a morte, mas aí precisava haver justiça. Quem vai morrer? O meu velho homem. Ele precisa morrer. Muitas vezes a gente vai viver a vida cristã carregando um peso nas costas, né? Um homem morto, o velho homem está ali, aquela velha vida que a gente tinha. E mesmo quando eu era criança, aos meus 10 anos de idade, eu já lia bastante a Bíblia, né? Desde 7, 8 anos de idade eu já lia a Bíblia. Então eu ficava já fascinado com aquilo e pensando, né? Eu tinha a impressão que o Senhor ia voltar. E eu não queria estar injusto. Eu não queria estar numa condição injusta diante de Deus, porque eu sabia que a questão de justiça, ela pertence àqueles que receberam de Deus, porque o homem, por si mesmo, ele não tem como apresentar nada para Deus. Então, eu falei assim, olha, eu quero não apenas crer, mas eu quero também praticar esse ato de justiça que é ser batizado. Então, fala aqui em Colossenses, esse trecho que eu li, e fala também em Romanos capítulo 6, vou ler também 3 versículos, que é o de 3 a 5, fala assim, ou porventura, Romanos 6, 3, ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte, quer dizer, fomos imersos, fomos mergulhados, né?
Imergimos. Essa é a verdadeira imersão, tá, irmãos? Essa é a verdadeira imersão. Versículo 4. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para quê? Então também tem uma finalidade, né? Para que assim como Cristo, né? Como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Nós vivemos até o dia do nosso crer a velha vida. Será que depois que nós cremos, nós vamos ainda continuar vivendo a velha vida? Isso não é justo. Então, para viver em novidade de vida, eu preciso me unir não apenas à morte, mas também à ressurreição. E aí o batismo ele me dá essa condição dupla, de ser batizado na morte, mas também na ressurreição de Cristo. Porque às vezes a gente só olha para o batismo, o fato de sepultar, né? Só que a gente lembra que às vezes a gente canta assim, ressurgiu, ressurgiu, aleluia. Por quê? Porque naquele momento, não apenas eu fui às águas, né? A Raíssa falou muito bem, né? Não é uma questão só de ir às águas, eu tenho que sair de lá. Eu quero viver uma nova vida, né? E ali naquele momento, a minha decisão, ela abre espaço para o Espírito Santo atuar na minha vida, para viver a nova vida. E a novidade de vida é uma questão de viver no Espírito. Versículo 5, porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, tá vendo? Então o batismo ele traz tanto a morte quanto a questão da ressurreição. Agora eu quero ler um outro versículo na Bíblia que mostra isso, que é Mateus capítulo 3, versículo... Deixa eu abrir aqui, Mateus capítulo 3, versículo... Deixa eu ver se é o 13. Senhor Jesus. Aqui está falando o batismo de Jesus a partir do 13 mesmo. Olha só, por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão a fim de que João o batizasse. Ué, será que Jesus precisava ser batizado? Olha o versículo 14. Ele, porém, o dissuadia dizendo, eu é que preciso ser batizado. Né? João Batista estava tentando convencer o Senhor, falou assim, não, eu que preciso ser batizado. Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu, deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça de Deus. Então, ser batizado é uma questão também de cumprir a justiça de Deus. Deus determinou que a carne precisa ser eliminada. E no Velho Testamento, os irmãos vão falar disso depois também, eu não vou entrar nesse assunto agora, mas você vai ver que o Velho Testamento, várias figuras do batismo por meio de água, né? Porque é justiça de Deus. Então, aqui esse trecho também narra exatamente isso. Eu quero ler também um outro versículo, deixa eu ver aqui, eu acho que é Lucas, exatamente, Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7, versículo 30, né? Vou ler também o 29. Lucas capítulo 7, vou ler o 29 primeiro. Todo o povo que o ouviu, e até os publicanos, não reconheceram a justiça de Deus, tendo sido... Perdão, vou ler de novo. Todo o povo que o ouviu, e até os publicanos, reconheceram a justiça de Deus, tendo sido batizados no batismo de João. Mas os fariseus e os intérpretes da lei rejeitaram, quanto a si mesmo, o desígnio, ou plano, ou propósito, né, de Deus, não tendo sido batizados por ele. Então, olha só, todas as pessoas, quando reconheciam a justiça de Deus, elas eram batizadas, já naquela época, né? Quanto mais hoje, né? O Senhor se tornou o Espírito para nós. Mas os fariseus e os intérpretes da lei, quer dizer, as pessoas que se julgavam boas e justas, eles não aceitavam o que Deus havia determinado, desígnio. Quer dizer, Deus designou, Deus determinou, Deus planificou. Foi Deus quem falou sobre isso. O batismo não é uma invenção religiosa, não é uma coisa de homens, né? Nós podemos fazer vários tipos de atividades, mas o batismo, ele é um mandamento do Senhor para cumprir a justiça de Deus. Entre outras várias coisas que
também nas próximas 2 reuniões os irmãos vão tocar. Eu quero ficar hoje nesse aspecto aqui, porque imagine que você se batizou, e você fica pensando assim, o que deve acontecer depois do batismo? Porque tem pessoas que às vezes esperam, né, que aconteça uma coisa miraculosa, ou que ele sinta alguma coisa, um calafrio, mas na verdade, se você está executando justiça, por exemplo, você tem uma conta para pagar, então vai estar chegando o dia do vencimento. Quando você paga a conta, você não sente um comichão, ou não acontece nenhum milagre, você simplesmente cumpriu uma coisa que é justa, né? Ou se você pegou um dinheiro emprestado com alguém, e aí você prometeu de pagar ele no próximo mês, no dia que você paga ele, você está sendo justo, não é isso? Então não é uma questão de sentir, é uma questão de cumprir uma justiça, certo? Então, esse é um aspecto que a gente também precisa levar em conta, né? É claro que, sobretudo, o mais importante para nós é nós entrarmos na realidade do que o batismo proporciona na nossa vida, de sepultar o que é velho, né? Não ficar carregando a velha vida, não ficar... E o batismo nos chama a viver essa nova vida, né? Viver no Espírito. Isso é muito bom. Mas também, né, alguns podem dizer assim, mas eu não preciso batizar, porque a Bíblia fala que só precisa crer. Quem crê vai ser salvo. Tá. Mas também o Senhor disse assim, quem crer e for batizado, que é Marcos capítulo 16, né? Quem crer e for batizado, vamos ler? Marcos capítulo 16. Olha só, Camus. É Marcos capítulo 16, qual versículo? Versículo 16. Fala assim, quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Opa! Então, aqui deu uma dica valiosa para nós. O crer me livra da condenação. Mas o processo de salvação é simplesmente ser liberto dos pecados, ser livre da dívida? Ou é me reconciliar com Deus? Porque suponhamos que eu pedi ao Davi emprestado um dinheiro, e aí prometi ele de pagar. E isso já foi desde o ano passado. Toda vez o Davi olha para mim já com a cara de bravo, né? Porque desde o ano passado, não paga, não paga. Aí com muito custo eu falei, seu Davi, tô devendo 100, mas aqui, eu vou te dar R$10 por mês. Aí fica bravo, mas aceita, né? Aí depois que eu completei 10 meses e acabei de pagar o Davi, você acha que ele vai ficar bonzinho comigo ou vai ficar meio de cara amarrada, né? Obviamente ele vai ficar de cara amarrada, mas eu quero me reconciliar com ele. Eu quero estar alegre com ele, andar de bicicleta junto, passear e tal, a gente fazer um lanche junto. Isso quer dizer, eu preciso me reconciliar com ele. Então, essa questão de reconciliação, ela é um passo além. Por isso que aqui fala, quem crer e for batizado será salvo, e aqui esse sentido de salvação é uma salvação completa, que não apenas me livra da condenação, mas também me reconcilia, abre caminho para eu me reconciliar com Deus, né? O Senhor Jesus fez isso por nós. Agora, quem não crê, está condenado. Então, eu quero ficar apenas livre da condenação, ou eu quero também ser reconciliado com o Senhor? Porque o Senhor disse assim, olha, façam isso, porque eu determinei. Se eu não faço, você acha que Deus vai ficar como comigo? Eu não fiz o que ele mandou, né? Então, essa é uma questão que também deve ser observada por nós. Eu não vou me alongar muito na palavra hoje, nós ainda vamos ter mais 2 momentos de ter palavra, só que eu queria fazer uma coisa diferente hoje, abrir para que vocês pudessem fazer perguntas, né? O tipo de pergunta que vocês vão fazer aí, eu não sei, às vezes uma pergunta de um já pode até responder a de outro também, mas às vezes você tem alguma dúvida, alguma coisa específica, né? Esse é o momento para a gente poder perguntar, amém? Eu vou até fazer uma sugestão aqui, porque no online é difícil muitas vezes ter uma certa espontaneidade, né? Uhum. E aí os adolescentes já estão acostumados do esquenta, né? E também do relógio de oração. Todo mundo participa, né? Sim. E aí, o que é o legal? Cada um pode fazer uma pergunta. Então, eu vou começar aqui fazendo a minha pergunta e depois eu vou passar para o próximo. Então, vocês já vão preparando a pergunta aí, hein? Já vai preparando a pergunta aí, viu, Arthur?
E a minha pergunta é a seguinte: pode surgir o seguinte pensamento: se a salvação é algo, vamos dizer assim, espiritual, por que que nós temos que batizar, que é algo que parece assim, às vezes a gente tem aquela ideia, né, que para ser salvo eu tenho que entrar na água, né? E você até explicou isso um pouquinho aí pra gente. Mas como que se explica assim essa natureza, né? É igual, vamos colocar assim, como se fosse a mesa do Senhor também, né? A gente tem lá o pão, o Senhor disse, isto é o meu corpo. A gente tem o vinho também, que está ali simbolizando o sangue do Senhor. Como que funciona isso do batismo, né? Existe uma realidade espiritual ali, ou é só entrar na água, né? Se entrar na água na piscina ali e alguém batizar, tá valendo também? Como que funciona isso? Existe uma questão chamada testemunho, né? O batismo é um testemunho. Desde quando João Batista começou a batizar, e o batismo de João era chamado batismo de arrependimento. Inclusive, o senhor fez uma pergunta sobre isso, eu não vou entrar em detalhes, né? Mas por que arrependimento? Porque chamava o homem a ter uma nova consciência. Arrependimento é uma palavra aqui no grego que quer dizer conversão, mudança de mente, metanoia, né? Então você está indo numa direção, não sei se vocês já viram uma placa de trânsito, que é como se ela fosse uma letra U de cabeça para baixo. Você está indo numa direção e você volta, vai numa direção completamente diferente. Nós estávamos indo numa direção que era contrária a Deus. Aí o Senhor Jesus apareceu como um caminho novo para nós. E aí ele falou que todo aquele que quisesse vir após ele precisava negar a si mesmo. Então o batismo faz parte desse negar a si mesmo, né? E aí precisa ver essa realidade de unir esses fatos, porque senão o batismo vai ser apenas um banho na água, né? E só tem dois elementos físicos no Novo Testamento que o Senhor deixou para nós. Um deles, como o Juninho falou, é a mesa, né? Com o pão e o cálice, e o outro é o batismo, que nós praticamos. Então ele testemunha diante dos homens para a glória de Deus e para a vergonha de Satanás. Satanás e os anjos caídos se envergonham quando alguém o rejeita. O batismo você diz assim, eu rejeito esse corpo de carne. Por quê? Porque o corpo de carne é contaminado pelo pecado e quem introduziu o pecado foi a serpente, que simboliza Satanás. Então você diz isso, envergonha Satanás. Você glorifica a Deus, porque Deus se alegra quando um pecador se arrepende, tem festa no céu. E você testemunha diante dos homens, também levando os outros a encorajar e dizer assim, puxa, se ele está fazendo isso é algo que tem valor, né? Então o batismo não é apenas uma questão de tomar um banho, de ir nas águas, né? Ele traz uma realidade de vida nova para nós. E aí, essa decisão é dizer assim, sim, eu quero envergonhar Satanás, eu quero dar glória a Deus e quero testemunhar diante dos homens que eu sou um novo homem. Amém. Muito bom. Então, vou passar a bola aqui pro Arthur. É para fazer uma pergunta, né? Isso aí, Arthur. Deixa eu pensar. Ó, o pessoal já vai pensando na pergunta aí, que o Arthur já vai escolher o próximo depois também, hein? Difícil pensar numa pergunta? Pode perguntar o que você quiser. Depois de ser batizado, a gente continua tendo experiências com Deus? Mesmo depois de batizado, a gente ainda pode ter tanto experiências com o mundo, quanto experiências com Deus. O que acontece? É uma decisão nossa diária. É como se, como eu dissesse assim, olha, eu vou te dar um carro aqui para você ir lá para São Paulo, né? Você vai lá para a Colina visitar o vovô Amauri, né? Aí, eu te dei o carro. Só que se você andar apenas 10 quilômetros, você não vai chegar em Colina. Você tem que continuar perseverando até chegar lá, até o objetivo. Então, na vida cristã, né, e daqui para a Colina, você vai ter várias alternativas de rodovias laterais para entrar. Você pode entrar em Oliveira, em Lavras, em Rio Vermelho, tem muitas cidades, né? Se você ficar entrando nas cidades, você vai perder muito tempo e vai demorar demais a chegar. Mas se você for reto, lembrando assim, olha, meu objetivo é chegar lá no vovô Amauri.
Aí você vai mais rápido. Então o batismo é a mesma coisa. Eu me batizei, eu recebi de Deus um instrumento que me leva a praticar a minha fé. Agora, se eu ficar olhando para o lado, para o outro e distraindo, realmente eu posso também, até mesmo cair em pecado. Amém? Próximo aí, Arthur. Eu vou escolher o Davi. Marmelada isso aí, hein? Diga lá, Davi. O batismo significa me arrepender de meus pecados? Sim, com certeza. Não apenas isso, mas muito mais do que isso. Porque os pecados em si, eles não são uma culpa diretamente nossa. É difícil explicar isso, né? Porque você não escolheu nascer em pecado, você já nasceu em pecado, né? Todos nós já nascemos em pecado, né? O bebezinho nasce, você pega o José, meu neto mais novo, né? Uma coisa que ele já vem de fábrica, já sabe fazer pirraça, já nasce sabendo fazer pirraça. Isso vem do velho Adão, né? Do Adão que pecou, né? Não era para ser assim. Então o que que acontece? A questão do batismo, ele é muito mais do que o perdão de pecados, até porque os pecados eles foram lavados pelo sangue da cruz. O batismo é mais a questão da nova vida, né, de deixar a vida velha que comete pecados e viver a nova vida que obedece a Deus. Então o batismo é essa mudança, né? Olha, eu agora decidi, não vou mais trilhar um caminho de pecado, não quero. Então vou sepultar a carne, o velho homem, aquilo que me leva a pecar, eu vou deixar de lado. Então, eu enterro ele no batismo e já sai dali um novo homem, e o novo homem não peca. Entendi. Amém. Qual Seria, que é o próximo? assim, meio que sair da parte... Por exemplo, assim, vamos fazer uma analogia bem fácil. Por exemplo, o cara sair do lado escuro para ir para o lado claro, por exemplo? Mas, exatamente. É ele sair de uma condição e ir para outra. Entendi. Vou querer a Esther. Esther. Diga, Esther. Sabia? É marmelada. A minha pergunta era a mesma do Davi, mais ou menos. Eu queria saber se o batismo era só para se arrepender dos pecados, era só isso. Só que aí na verdade, assim, não é uma questão apenas de arrependimento, né? Porque, inclusive, o assunto que nós tratamos hoje, ele fala sobre a questão de justiça, né? É um dos aspectos do batismo, é cumprir a justiça de Deus. Por quê? Deus determinou isso. O que Deus determinou? Deus determinou que a carne deve ser destruída. E ele fez isso usando em figura o próprio filho. Jesus falou assim, porque quando João Batista chegou para ele, estava batizando lá no rio, eu falei, que isso? Você vem a mim para ser batizado? Eu que preciso ser batizado. Então, ali prova o seguinte, mesmo Jesus que não tinha pecado, ele falou assim, não, eu vou batizar porque convém cumprir toda a justiça de Deus. Então, mesmo ele que não pecou, foi batizado. Ok? Qual que é o próximo aí? O menino tá mandando emoji aqui, rindo da pergunta roubada. Entendi. E eu vou passar para Carmen. Carmen. Liga o microfone, Carmen. Tá. Tá muda aí. Isso aí. A minha pergunta é que como é que eu vou saber qual é a hora de eu batizar? É ótima pergunta. Ótima pergunta. Eu vou falar a minha experiência, tá? Não tinha como me segurar aos 10 anos de idade. Mas tem pessoas que batizam, né? Você não sabe. Eu não sei quando. Sabe, a gente não sabe quando o Senhor vai voltar, a gente não sabe quando o Senhor vai nos dar uma revelação. Por exemplo, a Sofia perguntou, né, sobre se ela tem obrigação de ser batizada. Não tem obrigação. O batismo eu preciso, o requisito para ser batizado é crer. Eu só preciso crer. Se eu creio, o Senhor me permite. Os irmãos depois vão falar com mais tempo, mas há um exemplo na Bíblia que é Filipe e o eunuco. Era um alto oficial de uma rainha que estava no deserto, e aí ele estava lendo o livro de Isaías da Bíblia. Então o Espírito tocou Filipe e falou assim, vai lá, corre atrás daquela carruagem lá, e ele saiu correndo, imagina ele correndo, né? E aí chegou na carruagem, aqui ó, você está entendendo o que você está lendo? E correndo, né? Aí ele falou assim, não, como é que eu vou entender se ninguém me explicar?
Aí, então, para aí, para. Aí parou a carruagem, aí ele subiu e começou a explicar para ele. Aí ele pegou e falou assim, peraí, eu creio, eu posso ser batizado? Eu falei, se você crê de todo o coração, sim. Então, o crer é a única condição para nós nos batizarmos. Mas isso não quer dizer que tem que ser num determinado momento. É uma questão individual. Ninguém se batiza por alguém, né? Para batizar tem que ser algo que você foi tocado pelo Senhor e falou assim, Senhor me tocou. Tanto é que não precisa fazer um curso para ser batizado. Nós estamos esclarecendo fundamentos, mas isso faz parte da nossa vida cristã, é um tesouro que o Senhor nos deu. Mas o mais importante é saber que no momento certo o Senhor vai nos falar de tal maneira que ninguém vai te segurar. Ó, a Cleide batizou com 12 anos, né, Cleide? A Raíssa também batizou muito jovem. E cada um de nós que batizamos, assim como vocês batizaram jovens, o Senhor nos tocou de tal maneira que não tinha como nos segurar mais. Amém? Tá respondido, Carmen? Escolhe alguém, então. Sim, eu queria escolher a Rafa. Rafa. A minha pergunta era a mesma do Davi. Aí eu não estou conseguindo pensar em outra. Davi, você capturou a pergunta de todo mundo, hein? Mas roubei 2 vezes aqui. Acontece. É interessante ver essa questão de arrependimento, porque as pessoas pensam nisso, né? Eu vou me batizar por causa dos meus pecados. Não. Os pecados foram resolvidos na cruz de Cristo. Isso aí é ponto final. Foi o sangue que ele derramou que pagou uma dívida que era impagável. O pecado é uma questão de dívida e essa dívida foi paga com o sangue de Cristo. Já o batismo é relacionado à justiça de Deus, tanto é que Jesus, que não teve pecado, foi batizado. E ele disse claramente, porque eu preciso cumprir a justiça de Deus. Então, o batismo não... Por um lado, sim, ele está nos chamando a ter uma nova consciência, a não viver mais em pecado. Mas ele não é relacionado diretamente eu vou me batizar por causa dos meus pecados. Não. Eu preciso crer na morte de Cristo para não sofrer a condenação. Quem não crer será condenado. Quem crer e for batizado será salvo. Então, o batismo me salva de viver a velha vida. Eu não quero viver a velha vida, então o batismo é uma salvação para mim, para eu viver a novidade de vida. Diga Muito lá, bom. Rafa, próximo. Pode passar a bola, Rafa. A gente já está acabando, viu, gente? Cauã. Amém, irmãs. A minha pergunta é, como eu posso saber que o Senhor está falando comigo? Que Deus está falando com você? Ótima pergunta também. Muito Embora bom, não Cauã. seja relacionado diretamente, mas como tem relação com uma das perguntas que foi feita. Eu estava visitando um cliente que ele desistiu de ser crente porque ele disse uma coisa, poxa, todo mundo fala assim, Deus fala comigo, mas ele mesmo pensava assim, poxa, mas por que Deus não fala comigo? Então quer dizer que eu não sirvo para ser crente? E eu pensava assim, vocês acreditam? Eu pensava assim também. Puxa, eu já vi tanta gente falando, Deus falou comigo, Deus... Eu ficava invocado com aquilo, por que Deus não fala comigo? Uma vez o Rogério estava falando uma palavra, e ele falou sobre a questão de meditar na palavra. E eu faço muito isso também. Você não precisa ler a Bíblia por uma agenda ou quantidade. É um outro tipo de leitura, é quando você vai à Bíblia, sabe, todo dia que você almoça, nem sempre você está com vontade de comer aquela comida. Mas quando você vai comer uma comida especial, você já vai pensando naquela comida, às vezes muitos dias antes, né? No dia tal vai ter a feijoada de não sei quem, ou churrasco disso, ou vamos sair para comer um lanche na rua, sei lá, no Burger King, ou no Popeye, ou no KFC, sei lá, qualquer coisa que você gosta. Então, aquela comida você já vai pensando nela, né? Então, a Bíblia, ela pode ser lida desse jeito também. Eu vou ler aqui, eu quero saber onde que está aquela história de Jonas, eu vou ler. Só que aí quando você começa a ler, você estaciona num versículo e você começa a conversar com o versículo, em oração. Então você, por exemplo, vou pegar um versículo qualquer aqui. Por exemplo, aqui, está aberto em Marcos capítulo 15, versículo 38, fala assim, e o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. Aí eu começo a ler, e o véu do santuário, mas como assim?
E o véu rasgou-se. Por que ele se rasgou em duas partes? E eu começo a orar, Senhor, e tal, tal. De repente o Senhor vai e começa a movimentar dentro de nós de tal maneira, e aí parece que abre assim algo muito claro para nós, e você sente claramente que o Senhor está falando com você. Isso pode acontecer também, não exatamente naquele momento que você estava lendo a Bíblia, ou orando, mas às vezes durante o dia, de repente alguém fala assim, você está viajando na maionese? Mas não é. Aquele versículo estava reverberando ali, né, aquele trecho da Bíblia, aquela palavra que você ouviu, de repente Deus vai e fala uma coisa muito clara para você. Então, é um sentimento que Deus traz, mas ele é o resultado da sua busca espiritual, por meio de ler a Bíblia, especialmente, número 1, ler a Bíblia, número 2, né, estar reunindo com os irmãos, número 3, orar. Todos nós precisamos disso, né, orar, ler a Bíblia e estar junto com os irmãos. E aí, ver as mensagens, todas essas coisas vão nos ajudar. Quanto mais nós imergirmos, né, esse batismo, como a Raíssa falou, né, não é uma questão só daquele momento ali do ato, né? Mas cada dia eu posso entrar mais, fazer aquela imersão no Senhor, na palavra dele, na oração. E aí o Senhor vai e fala comigo. Aí você vai ter certeza, viu, Cauã? Convicção que é o momento que o Senhor está falando com você. Quem é o próximo? A gente já está finalizando aqui por causa do tempo. Só queria aproveitar essa pergunta do Cauã, e eu acredito que isso é válido para todos os participantes também, que é uma pergunta muito boa, né? E até pegar um exemplo do que eu vejo o Cauã fazendo aos domingos, que quando eu chego lá no domingo, ele está com a Bíblia dele aberta, ele está lendo, se eu não me engano, é Salmos. Não sei se é sempre Salmos, mas eu vejo ele lendo um capítulo da Bíblia. Isso é muito importante, Cauã, porque a palavra de Deus, à medida que ela é armazenada em nós, ela vai sendo armazenada, pensa numa caixa d'água. Ela tem um monte de água lá. Só que, quando você está com sede, você vai na caixa d'água ou você vai na torneira? Na torneira? Não. É isso aí. Na torneira, é isso aí. Você vai na torneira. Na hora da necessidade, você vai na torneira. Agora eu vou te perguntar. Se quando você vai lá e abre a torneira, se não tiver água na caixa d'água, vai sair alguma coisa? Não. Não. Tá bom. Então, a água da caixa d'água é a sua leitura contínua da Bíblia. Muitas vezes você vai ler a Bíblia e parece que não aconteceu nada. Mas a água está sendo enchida lá na caixa d'água. Vai sendo enchida, vai sendo enchida. Aí num dia acontece uma situação. Você está lá na escola, aí uma pessoa pisou no seu calo. Aí você vai lá na torneira, né? Tem necessidade, tem sede. Se tiver água na caixa d'água, sabe o que vai acontecer? Deus vai falar com você. Entendeu? Amém. Amém. Se não tiver água na caixa d'água, você vai abrir e não vai sair nada. Você vai ter que ir lá cavar um poço profundo para tirar a água lá da pedra. Então, isso aí é importante para todos que estão aqui, né? Além do batismo. Ler a Bíblia, né? Amém. Precisamos armazenar a palavra de Deus na nossa caixa d'água. Só para a gente finalizar, então, por causa do tempo, eu vou aproveitar aqui a presença da Cleide, a presença do Herbert e da Graça também, e pedir para eles orarem por nós, por cada um dos que estão presentes Ou aqui. se quiser também fazer pergunta, está aberta ainda. Às vezes ficou alguma pergunta não respondida aí. Então, para quem ainda não se batizou, né, para que o Senhor possa trazer essa confirmação, e para aqueles que se batizaram também, para que tenham mais clareza dessa decisão, né, e todos nós possamos ganhar mais realidade do batismo também. Amém. Então, vou pedir para a Cleide começar, depois pode ser a Graça e o Weber. Amém. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por esse momento. Amém. Senhor Jesus, vem estar com cada jovem, cada Amém. adolescente. Amém. Senhor Jesus, Amém. confirma no coração de quem ainda não batizou. Amém. Senhor Jesus, obrigado Amém. por essa palavra que nos enche de vida. Amém. Ó, Senhor Jesus, obrigado por tudo, Senhor. Amém. Senhor Jesus, amém. Amém. Sim, Senhor, nós te agradecemos também, Senhor, pela vida dos novos convertidos, dos que se Amém. batizam recentemente. Que eles possam sentir que estão numa família, Senhor. Amém. Vamos cuidar deles como filhos, levando sempre o nome deles diante do Senhor. Amém. Sempre novas experiências com o Senhor. Amém. Que eles possam sentir mais esse pertencimento
Amém. Deus, aqueles que creem no seu nome, que andam na sua presença. Amém. Cada um que se decidiu. Também lembro dos que ainda estão, Senhor, sendo convencidos pelo Espírito Santo. Amém. Santo que tem esse poder. Nós Amém. colocamos os nomes deles diante do Senhor, em nome de Amém. Jesus. Amém. Senhor Jesus, Amém. nós te agradecemos por esse momento, por Amém. essa reunião. Amém. Senhor, te apresentamos cada adolescente, Amém. aqueles que se decidiram por ti, aqueles que Amém. ainda estão por se decidir. Amém. Nós os abençoamos em teu nome. Amém. Para se revelar para eles, Pai. Possa Amém. tirar toda e qualquer dúvida do coração. Amém. Possa se mostrar como aquele que é, que era e que há de vir. Amém. Como melhor amigo, como Amém. nosso Pai. Ó Senhor, obrigado porque o Senhor nos permite experimentar o Senhor todos os dias. Amém. O Senhor ensina cada adolescente a ter experiências com o Senhor todo dia. Amém. E dar testemunho daquilo que já aconteceu no coração, em seu Amém. tempo. Ó, louvado seja o Senhor, abençoa ainda a noite de cada um de nós. Amém. Guarda cada adolescente, o coração de cada adolescente aqui. Também dos que não puderem participar. Senhor, continue encorajando para as próximas 2 terças-feiras, Senhor. Amém. A continuação desses fundamentos. Amém. Agora esses fundamentos no interior de cada um de nós. Amém. Te amamos, Senhor. Amém. Declaramos que nós somos teus. Amém. Jesus é o nosso Senhor. Amém. Glória a Deus. Antes da gente finalizar, tem alguém... Você está no computador aí, Miguelão? Tô. Você pode tirar uma foto, então? Quem quiser ligar a câmera agora é a hora. Todo mundo ligando a câmera aí. Até o Isaac. Meu Deus. Oi, Tá Isaac. aprontando aqui no meu quarto. Dá uma Oi, olhada aí. Aí, ó. Você fala já aí, então, hein, Miguelão, para todo mundo, na hora da foto. Tá, deixa eu pegar aqui um retângulo aqui bacana. Aí. Pegar aqui. Atenção, atenção. Aê! Peraí. Ficou. Peraí, de novo, hein? De novo. Atenção. Aê! Vai agora. Pronto, foi. Amém. Amém, meus irmãos. Bom descanso para todos. Que o Senhor continue abençoando a cada um de nós. Foi muito bom esse encontro aqui com você, viu? Boa noite. Tchau! Amém. Amém. Tchau, Esther.